Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, versos 1 a 12. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aqui, irmãos, vamos orar, vamos falar mais uma vez com Deus, rogar a iluminação de seu Santo Espírito para a exposição de sua palavra. Oremos. Santo Deus, eis-nos aqui diante de tua palavra, mais afiada que espada de dois gumes, capaz de discernir as profundezas do nosso coração, dividir o indivisível, palavra penetrante, palavra santa, inefável, palavra que nos instrui, palavra que nos corrige, palavra que nos conforta, palavra que nos consola, palavra do Senhor. E por ser do Senhor, nós rogamos nesta hora, ilumina o nosso coração, ó Deus. Ilumina o nosso coração para que entendamos tudo aquilo que foi preparado para esta noite, na exposição desta passagem. Que o Senhor nos ajude a entender o que acabamos de ler, e mais do que entender, que sejamos transformados por aquilo que nós acabamos de ler. Age em nós com teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, ó pastor de nossas almas. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, segundo os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, atualmente, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. Só para que os irmãos tenham uma ideia, apenas no ano de 2016 foram registrados 344 mil separações legais no Brasil. Média de mais de 940 por dia. Números surpreendentes, não é? Ainda de acordo com a pesquisa, irmãos, dos anos 1984 a 2016, enquanto a média de casamentos cresceu 17%, a de divórcios aumentou 269%. E claro, os irmãos devem imaginar por razões diversas. Especialistas costumam apontar diferentes fatores para isso. O avanço da legislação, a maior independência social das mulheres, problemas emocionais, diferentes objetivos de vida entre cônjuges e por aí vai. Todos esses motivos que fazem ser este um fenômeno cada vez maior, não só no Brasil, mas no mundo. Exatamente por isso, como eu, irmãos, talvez você conheça alguém próximo que tenha passado por uma separação conjugal. Afinal de contas, o que os números mostram nas pesquisas apenas confirma aquilo que nós percebemos no nosso dia a dia, né? Essa realidade está mais próxima de nós do que esteve de nossos antepassados. Como cristãos, no entanto,
É verdade, irmãos, que entre nós esse assunto gera bastante dúvida, bastante discussão e, por que não dizer, bastantes polêmicas, não é verdade? O que a Bíblia, a nossa regra de fé e de prática, tem a dizer sobre esse assunto específico? O que a palavra de Deus diz sobre o casamento e sobre seu possível fim? A permissão, a concessão bíblica para o divórcio? A permissão para o término de uma relação conjugal? Se sim, em quais casos? E como é que nós devemos entender tudo isso à luz da palavra de Deus? Acontece, irmãos, que no caminho para Jerusalém, Jesus tratou desse assunto com os seus discípulos. É o que Marcos nos conta aqui nesta passagem. E por que, irmãos, Jesus tratou desse assunto com os seus discípulos? Porque a vida com Jesus, irmãos, envolve os aspectos mais fundamentais da nossa existência. Como o nosso mestre, ele se preocupa com as dimensões mais fundamentais da nossa vida neste mundo, nesta terra. Como nós veremos hoje, isso inclui o nosso casamento, versos 1 a 12. Também inclui nossos filhos, versos 13 a 16, que veremos em mensagem futura. Também inclui o modo como nós nos relacionamos com as nossas posses, com o dinheiro. É o que veremos depois, versos 17 a 31, aos quais ainda chegaremos nesta série de exposições. E assim por diante. Jesus, o nosso Senhor, se preocupa com as questões mais básicas, fundamentais da nossa existência. Então é olhando para aquilo que Ele tem a nos ensinar aqui, irmãos, sobre as relações conjugais, que nesta noite nós aprenderemos, a partir desta passagem, a seguinte lição geral. Lição geral. O casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. E na maioria dos casos, atenção a isso, na maioria dos casos, o divórcio e um novo matrimônio constituem pecados contra o Senhor. Então, a lição geral que temos aqui ensinada por esta passagem. O casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. E na maioria dos casos, atenção a isso, na maioria dos casos, isso quer dizer que há exceções, o divórcio e um novo matrimônio constituem pecados contra o Senhor. E claro, como os irmãos já devem imaginar, nós vamos ver isso por partes, irmãos, à medida que avançarmos aqui pela exposição bíblica. Começando pela seguinte verdade, a primeira verdade, o primeiro ensinamento do texto de hoje. O casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. Primeira lição que o texto nos ensina aqui, o casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. Para que nós vejamos isso, irmãos, por favor, olhem comigo mais uma vez os versos 1 a 9 da passagem. Vamos ver como essa lição é ensinada aqui. Assim escreve Marcos. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Percebam, irmãos, que de início Marcos nos conta basicamente que Jesus continua a sua jornada até Jerusalém. Vamos nos lembrar, ele está saindo da Galileia ao norte e indo para a Judéia ao sul. Isso quer dizer que a sua morte em Jerusalém, que ficava ao sul, está cada vez mais próxima. Essa peregrinação tem esse destino em vista. E já faz tempo que nós temos visto esse movimento aqui de migração para a Judéia, tal como apresentado no texto de Marcos.
Mas notem, irmãos, que até isso acontecer, Jesus ainda tem mais coisas a ensinar. Diz Marcos no verso 1 que multidões se reuniram junto a ele e que ele, Jesus, as ensinava segundo o seu costume. Vejam, notem, percebam, irmãos, o ministério de Jesus continua. Há mais para ensinar, há mais para realizar, e ele continua a fazer tudo isso entre as multidões. E é numa dessas ocasiões, irmãos, que mais uma vez ele é interrompido, interpelado por fariseus, por religiosos de uma das principais seitas judaicas daquela época. Marcos nos diz que são homens que querem, mais uma vez, prestaram atenção ao texto, experimentar Jesus. São homens que querem colocar Jesus à prova, contra a parede. Homens que querem pegar Jesus em suas palavras, que querem colocá-lo em contradição. E de que maneira específica? Viram o texto, verso 2, com uma pergunta bem específica. É lícito ao marido repudiar sua mulher? A pergunta dos fariseus, irmãos, é se era correto, sob a ótica de Deus, ao marido dar carta de divórcio à sua esposa. Repudiar aqui tem esse significado básico, dissolver a relação matrimonial, divorciar-se. Então, a pergunta dos fariseus é basicamente a seguinte, irmãos. Jesus, diga-nos, o marido tem permissão divina para se divorciar da sua mulher? Esse é o questionamento daqueles homens a Jesus. Mas vejam que a princípio, irmãos, essa questão não tem nada de controversa, pelo menos não à primeira vista. Por quê? Porque, como nós sabemos, a lei judaica permitia o divórcio. Está lá em Deuteronômio capítulo 24. Se um homem tomasse uma mulher e se casasse com ela, e se ela não fosse agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, diz aquele texto, poderia lavrar um termo de divórcio. É claro que os judeus, como conhecedores da lei, sabiam disso. Conheciam esse tipo de concessão, de permissão presente na lei para o divórcio. Então é um tanto quanto estranho à primeira vista Marcos nos dizer que os fariseus tinham a intenção de experimentar Jesus com essa pergunta. De que modo os fariseus querem testar Jesus, irmãos? Se à primeira vista, essa era uma questão para a qual eles já tinham resposta. Entendem o que eu quero dizer? De que maneira os fariseus queriam experimentar Jesus, se como judeus, eles já sabiam que a lei tinha permissão para o divórcio. É verdade que Marcos deixa implícito aqui em seu relato. Mas Mateus, irmãos, nos ajuda a entender aqui esse episódio específico. Lá no Evangelho segundo Mateus, no texto paralelo a este aqui de Marcos, Mateus nos conta que a pergunta dos fariseus teve algo a mais, que Marcos não nos conta. Nós lemos lá em Mateus 19:3. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, atenção à diferença de relatos, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Notaram a diferença? A controvérsia que os fariseus queriam causar não estava ligada à permissão ou não para o divórcio, mas aos motivos que poderiam justificar o divórcio. O que eles queriam saber de Jesus era se por qualquer motivo o marido poderia divorciar-se da sua esposa. É o que está implícito aqui na pergunta que eles fazem ao nosso Senhor. Por quê, irmãos? Porque de acordo com a lei, conforme Deuteronômio 24, a separação poderia acontecer se o marido encontrasse algo indecente na esposa. É o que diz Deuteronômio 24. Mas o que isso inclui? O que isso significa? O que é que poderia ser considerado indecente e o que poderia ser considerado não indecente?
A lei não era muito específica e, por isso, existiam várias interpretações. Apenas para que os irmãos tenham uma ideia, para algumas escolas de interpretação, nos dias de Jesus, a lei falava de coisas moralmente indecentes, como um adultério, por exemplo. Alguns interpretavam Deuteronômio 24 nesse sentido. Se houvesse adultério, havia permissão para o divórcio. Mas para outras escolas de interpretação, irmãos, qualquer coisa que a esposa fizesse que não agradasse o marido, e vejam um absurdo, mesmo queimar a sua comida no fogo, poderia ser considerado motivo para divórcio. O que é que os fariseus querem, portanto? Testar Jesus. E para ti, Jesus? É o que eles querem saber. Como você responde a essa questão? O divórcio é permitido por qualquer motivo? Agora, reparem, irmãos, como a pergunta desses homens estava cheia de maldade. Raciocinem comigo. Se Jesus dissesse que não era permitido, os fariseus poderiam acusá-lo de contradizer a lei de Moisés, que dava permissão em alguns casos. Agora, se Jesus dissesse que sim, que era permitido, ele poderia ser acusado de liberal demais para aqueles dias. E vamos nos lembrar, irmãos, como a pergunta está cheia de maldade, recordando o que vimos neste mesmo evangelho, versos e capítulos atrás. O próprio rei Herodes, estão lembrados? Havia abandonado a sua mulher para se casar com Herodias, a mulher de seu irmão. João Batista, inclusive, foi decapitado por denunciar essa atitude de Herodes. Então, maldosamente, os fariseus também queriam saber qual era a opinião de Jesus sobre este caso, para colocá-lo contra Herodes. A depender da resposta de Jesus, ele poderia ter o mesmo destino de João Batista. A pergunta dos fariseus, portanto, é ardilosa, é cheia de maldade. Eles querem, de fato, testar, experimentar, colocar Jesus contra a parede. E como é que Jesus responde, irmão? Qual é a resposta do nosso Senhor? É claro, como era típico, a resposta de Jesus viria com outra pergunta. Vejam comigo o verso 3. Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Obviamente, irmãos, Jesus não se opõe à lei de Deus. E se Moisés era a autoridade máxima para os fariseus, para aqueles homens, é para ele que Jesus apela, para a lei de Moisés. E como é que os fariseus reagem? Verso 4, tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Bem, eles dizem, há permissão, Jesus, na lei. Então vem a resposta, irmãos, que muitos deles não queriam ouvir no 5º verso. Como é que Jesus lhes responde? É verdade, há permissão, mas por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Qual é o ponto de Jesus aqui, irmãos? Jesus está dizendo aos fariseus, o máximo que Moisés fez foi permitir o divórcio. E essa permissão foi dada por causa da dureza de coração das pessoas. Ou seja, é porque o coração humano é duro, pecaminoso, que o divórcio se torna necessário. É porque as pessoas têm dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade de se respeitarem mutuamente, que o divórcio se torna necessário. O ponto, irmãos, é que o divórcio é tolerado por necessidade. Uma concessão, não uma ordem. Não é algo que faça parte do plano original de Deus, do plano que Deus idealizou. É uma exceção, não uma regra. E uma triste exceção. O que é que Jesus está dizendo? Não é uma solução, mas uma concessão. Ou seja, Jesus está dizendo, irmãos, que este não é o modo natural das coisas acontecerem num relacionamento. Jesus está ensinando que Deus não instituiu o casamento para que este terminasse. Isso fica claro nos versos 6 a 9.
Porém, desde o princípio da criação, vejam comigo, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Reparem, irmãos, uma vez que o divórcio não fazia parte do plano original de Deus, Jesus deixa essa questão de lado e rapidamente passa a falar daquilo que fazia parte do plano original de Deus: o casamento. Perceberam? Jesus deixa de falar do divórcio para falar do casamento. E recorrendo à própria Escritura, olhando lá para o Gênesis, desde o princípio, diz ele, homem e mulher foram criados para serem iguais em uma parceria vitalícia de amor e de respeito. Verso 6. Essa união se dá quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Verso 7. Quando isso acontece, os dois se tornam um, unidos numa só carne. Verso 8. Portanto, o casamento não foi criado para acabar. O casamento foi instituído como algo indissolúvel, inseparável. É o que vemos no verso 9. E vejam, porque unido pelo próprio Deus. Então, qual é o panorama apresentado por Marcos aqui? Os fariseus estão preocupados com o divórcio. Jesus deixa claro que o divórcio não estava no plano da criação. Que Deus tinha algo melhor para o ser humano. Uma vida matrimonial de harmonia, de cumplicidade, de amor, respeito e doação. Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera ver num casal. E assim nós temos a primeira lição desta noite, irmãos. O casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. Primeira lição que o texto nos ensina, à luz de tudo isso que aprendemos aqui. O casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. Vamos ver como isso se aplica a nós hoje? E eu quero fazer dois tipos de aplicações. Uma mais específica, voltada para os casais que me ouvem aqui nesta noite, para aqueles que são casados, e outra mais geral, voltada a todos os crentes, casados e solteiros. Começando com a aplicação aos casais que estão aqui, aos casados, os cônjuges que estão aqui. Sabem, irmãos, isso tudo que Jesus diz aqui para nós soa bastante problemático à nossa cultura. Não é verdade? Nós vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas descartam e se desfazem facilmente de tudo aquilo que é custoso, de tudo aquilo que é difícil, de tudo aquilo que demanda esforço, paciência. Nós vivemos numa época individualista em que as relações sociais são cada vez mais frágeis, e isso inclui as relações matrimoniais. E nestes dias, irmãos, é possível que nós nos sintamos tentados a seguir a lógica do mundo de dar fim aos nossos relacionamentos quando as coisas não vão bem. Isso não inclui apenas matrimônio. Isso pode acontecer entre amigos, isso pode acontecer no trabalho, na igreja, mas também com o casamento. Por isso, irmãos, é importante que nós nos lembremos. O nosso casamento não foi selado por Deus para que fosse desfeito. É claro, isso não significa que nós não teremos problemas no casamento. Não significa que nós não teremos dificuldades no casamento. Pelo contrário, irmãos. Marido e mulher são diferentes entre si. Têm gostos diferentes entre si. Vontades diferentes entre si. Qualidades e defeitos diferentes entre si. E por aí vai. Mas será mesmo, irmãos, que não existe solução para um casamento difícil? Será mesmo que não há cura para um casamento ferido? Será mesmo que não resta outra alternativa que não seja o divórcio? O mundo quer nos convencer que não. Que o divórcio é o melhor a ser feito. Mas não é assim na vida com Jesus, irmãos. Portanto, se nesta noite há entre nós cônjuges cansados do casamento que têm,
feridos, desiludidos, quem sabe até mesmo desesperados, presos à tristeza e ao caos que se tornou o seu matrimônio, que julga não haver mais solução para o seu relacionamento. Eu tenho um recado para vocês. Não pensem que é o fim, irmãos. Não pensem que não há solução. Nós servimos a um Deus que criou os céus e a terra a partir do nada, que dá vida a coisas que estão mortas. E se é o caso do seu casamento, também há solução para ele. Também há solução para ele. Nós servimos um Deus que pode chamar à existência coisas que já não mais existem. Um Deus que chama mortos da tumba. E se o seu casamento está morrendo, não pense que não há solução. Porque há solução. O casamento não foi feito para ser desfeito, irmão. Não foi selado com prazo de validade. O Senhor pode renovar essa aliança, reviver o que está morto, porque para Ele não há impossíveis. Mas como eu disse, eu também quero aplicar essa primeira lição àqueles que não são casados. Inicialmente, dizendo o seguinte: se você, meu irmão, minha irmã, pensa em se casar um dia, atente-se para a seriedade disso. Casamento foi instituído por Deus como algo indissolúvel, para durar por toda a vida. Então, antes de entrar, atente-se para a seriedade disso. Não é, eu me caso, mas se não der certo, por qualquer motivo, eu largo. Não, irmãos, é algo sério. Tão sério que a relação de Cristo com a sua igreja é descrita como um casamento. Não foi o que nós vimos em Efésios capítulo 5 há pouco? O apóstolo Paulo, citando o mesmo texto de Gênesis, naquele texto, versos 31 e 32, diz o seguinte: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É algo sério, irmãos. Um compromisso sério, que de tão sério é usado como exemplo para descrever a relação de Cristo e seu povo. Por isso, jovem, solteiro, que se almeja ou que almeja se casar, tenha isso claro no coração. Saiba o que é o casamento para que assim você evite tragédias futuras. Case com quem te aproxima de Deus. Quem você será capaz de enfrentar os problemas e as diferenças entre si sob orientação de Deus. É algo sério. Mas pode ser que ainda não seja o caso de ninguém aqui, né? Pode ser que haja entre nós solteiros que não pretendem se casar, e não há nenhum problema nisso. Há, como diz a Escritura, eunucos pelo reino de Deus. Aqueles que foram chamados para servirem a Deus, solteiros, não há nenhum problema nisso. Essa lição também se aplica a você, meu irmão e minha irmã. Porque por mais que você não esteja, nem pretenda estar nesse tipo de relação matrimonial, talvez você conheça alguém que esteja. Talvez você tenha amigos, ou talvez na própria família, conheça pessoas que estão enfrentando dificuldades no seu casamento. Que estão prestes a desmanchar seu casamento por conta das dificuldades. Pois bem, isso também se aplica a você, meu irmão e minha irmã. Seja bênção na vida dessas pessoas. Seja porta-voz de Deus para essas pessoas. Lembre essas pessoas de que para Deus um casamento fraturado tem sim solução. Ah, mas eu nunca tive essa experiência, pastor. Como eu posso falar de algo que eu não conheço? Por mais que a experiência seja importante, irmãos, ela não é condição à pregação das verdades bíblicas. Você pode ser, sim, instrumento de bênção no casamento de outras pessoas.
Primeira lição: o casamento não foi instituído por Deus para ser desfeito. Mas ainda há uma segunda e última, e é para ela que nós vamos olhar agora, e é a seguinte, segunda e última lição desta noite. Divórcio e novo casamento, na maioria dos casos, são pecados contra o Senhor. Divórcio e novo casamento, na maioria dos casos, são pecados contra o Senhor. Para que vejamos isso, por favor, volte os olhos comigo agora para os versos 10 a 12 da passagem, para que terminemos a exposição. Versos 10 a 12 agora. Continua Marcos. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. O que é que nós temos aqui por fim, irmãos? Vejam que Marcos não registra nenhuma resposta dos fariseus às palavras de Jesus. Isso sai do foco. A narrativa muda agora para uma casa, diz Marcos. E nós já sabemos o significado disso. Outras vezes nós vimos neste evangelho, quando Jesus se reúne com os seus em casa, ele tem mais para ensinar, mas agora de modo particular, ao pé do ouvido. Agora Jesus tem coisas a ensinar aos discípulos de modo particular, longe das multidões. Ele vai dizer aos discípulos mais sobre aquele assunto. E os discípulos, irmãos, são aqueles que pedem mais esclarecimentos. Vocês viram isso no 10º verso? Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. Talvez os discípulos estivessem chocados com a resposta que Jesus deu aos fariseus. E por isso precisam de mais explicações. E Jesus as dá. Jesus passa a ensiná-los de modo particular. E que ensinamentos são esses, irmãos? São ensinamentos ainda mais chocantes que os primeiros. Basicamente, a sua afirmação, irmãos, é a de que um novo casamento após o divórcio, na maioria dos casos, constitui adultério. Isso aqui deve ter causado espanto, irmãos, naqueles que ouviram, nos discípulos. Por quê? Porque naqueles dias, o divórcio, por definição, incluía o direito de se casar novamente. Essas eram atitudes corriqueiras, divorciar-se e casar novamente naquela época. O casamento era enxergado como um simples contrato. Se uma das partes não está mais satisfeita com os termos do contrato, era comum se desfazer dele e firmar outro, com toda a naturalidade. Jesus, porém, diz que quem se divorcia de sua mulher e se casa de novo, comete adultério contra ela. Como se aos olhos de Deus, irmãos, a aliança original do casamento primeiro ainda estivesse em vigor. Estando assim em vigor, qualquer tipo de relação com outra pessoa, com o segundo cônjuge, constituiria esse tipo de pecado. Mas, mais uma vez, para que nós entendamos mais a fundo essa questão, vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus. Lá no texto de Mateus, paralelo a este, nós lemos que uma exceção foi apresentada por Jesus nesse ponto das suas palavras, do seu discurso. Está lá em Mateus 19, 9. Atenção à diferença. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então vejam, Jesus apresenta uma concessão, uma permissão para o divórcio e para o novo casamento, lá no relato de Mateus. Muito embora não esteja presente aqui no relato de Marcos. Há sim um tipo de permissão para que isso aconteça. Nos termos de Mateus, é quando há, no casamento, relações sexuais ilícitas. Na língua grega original, irmãos, é quando há porneia, ou seja, qualquer tipo de relação sexual pecaminosa por parte de um dos cônjuges. Adultério, por exemplo, entre outros tipos de relação sexual pecaminosa. Então, qual é o ponto aqui? Atenção para entendermos.
Quando num casamento um cônjuge comete adultério contra outro, por exemplo, a parte inocente tem concessão, permissão para se divorciar e se casar novamente. Essa é uma das exceções apresentadas pela Bíblia. Mais adiante, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ainda apresentará outra permissão, além desta, dada por Jesus. Estão lembrados? Está lá no 7º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Falando de um casamento em que um cônjuge não é crente e o outro é, Paulo dirá o seguinte: se o descrente resolver abandonar a sua casa, ir embora, simplesmente fugir do casamento, a parte crente, que é vítima, também tem concessão, permissão para um novo casamento. Então, em resumo, duas exceções apresentadas pela Escritura. Primeira, nos termos de Jesus, relações sexuais ilícitas. Segunda, abandono do cônjuge. Nesses casos, irmãos, e somente nesses casos, a vítima tem permissão para divorciar-se e contrair um novo matrimônio. Mas ainda assim, à luz do que nós lemos no 5º verso, vamos nos lembrar, tudo isso por causa da dureza de coração das pessoas. Ou seja, no caso do adultério, por exemplo, o ideal é que haja arrependimento do cônjuge que traiu. Arrependimento sincero, que nunca mais o levará a cometer esse tipo de erro. Da parte que foi traída, o ideal é que haja perdão. Mas como nem sempre isso acontece, por causa da dureza do coração, existe esse tipo de permissão, de concessão bíblica. Existe permissão à vítima, portanto. Mas vejam, irmãos, apenas nesses casos. Nos demais, prevalece o que lemos aqui em Malaquias, mais cedo, na liturgia do culto. O Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Diz que odeia o divórcio. Jesus nos ajuda a entender por quê, irmãos. É porque quem se divorcia por quaisquer motivos, fora das exceções, das concessões apresentadas pela Bíblia, e se casa novamente, diz ele, comete adultério. Seja da parte do homem, e isso é importante de ser dito, porque culturalmente naquela época os homens se sentiam livres para agir dessa forma, abandonar a esposa, divorciar-se da esposa e casar com outra sem qualquer peso na consciência, seja da parte da mulher. Então aqui nós aprendemos a segunda e última lição desta noite. Divórcio e novo casamento, na maioria dos casos, há exceções, são pecados contra o Senhor. Divórcio e novo casamento, na maioria dos casos, são pecados contra o Senhor. Fora das exceções, das concessões bíblicas, são pecados contra Deus. Vamos terminar fazendo algumas aplicações, né? Como essa segunda lição se aplica a nós hoje, irmãos? Primeiro, ela nos lembra, irmãos, que assim como acontece em outras áreas da nossa vida com Deus, no casamento, nem sempre o caminho mais fácil é o correto a ser seguido. No casamento, nem sempre o caminho mais fácil é o correto a ser seguido. Convenhamos, irmãos, diante das dificuldades, das tormentas, das diferenças, das discordâncias que costumam caracterizar uma relação matrimonial, é muito tentadora a proposta do mundo. Desiste. Separa. Para que passar nervoso? Para que se estressar? Se não está dando certo, larga. De fato, irmãos, esse até pode ser o caminho mais fácil. Mas, de acordo com o que aprendemos aqui, não é o caminho que agrada a Deus. A não ser que se expliquem pelas permissões dadas pela Bíblia, e volto a dizer, há permissões, e nós já falamos sobre elas. Divórcio e novo casamento são pecados contra o Senhor. Então, lute, meu irmão, pelo seu casamento.
Lute, minha irmã, pelo seu casamento. Que maneira, pastor? Por exemplo, nas horas difíceis, procure pela ajuda de irmãos e irmãs mais experientes, em quem você possa confiar. Crentes, nós somos uma família, irmãos, nós estamos aqui para nos ajudar. Há irmãos e irmãs nossas que podem nos ajudar com isso, com a sua experiência. É claro, com discrição, pessoas em quem nós confiamos, que podem nos ajudar. Procure pela liderança da igreja, discrição e temor, a igreja também pode ajudar. Há solução, irmão. Claro, não deixe de orar pelo seu casamento. Não deixe de buscar a direção divina para o seu casamento. Lute pelo seu casamento, irmão. Lute pelo seu casamento, irmã. E vejam, isso também se aplica aos solteiros, tá? Filhos, orem pelo casamento de seus pais. Apresente o casamento de seus pais, de seus familiares, de seus amigos em oração. Irmãos, não se enganem. Nós não teremos uma igreja forte se não tivermos famílias fortes. Portanto, sejamos bênção. Se somos casados, ou se não somos casados, na vida de um casal. Há solução, irmãos. Mas segunda e última aplicação desta segunda e última verdade, lição desta noite. Talvez haja entre nós hoje quem já tenha passado por essas experiências descritas no texto aqui um dia. Talvez haja entre nós hoje quem já tenha se divorciado no passado e por motivos que não são permitidos, concedidos pela Bíblia. É possível que hoje, ao ouvir essas palavras, você sinta tristeza no coração. Talvez por não ter lutado pelo seu casamento naquela época como deveria. Talvez por já estar num novo casamento. Não há mais volta, irmãos. E se é o teu caso, deixe-me lembrar que só existe um pecado para o qual não há perdão. E não é o do divórcio e o do novo casamento sem motivos lícitos. Só há um pecado para o qual não há perdão, irmãos. É o da blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, se lá atrás houve esse tipo de erro, peça perdão a Deus. Peça perdão para o Senhor pelo que aconteceu no relacionamento do passado, de maneira sincera, pelos erros cometidos no passado. Ele perdoa, irmãos. Ele perdoa. E a toda a igreja, devo dizer o seguinte, à luz disso. Muito cuidado, irmãos, ao julgar irmãos nossos que já tiveram essas experiências no passado. Não se esqueçam que nós somos todos pecadores. Quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Eu digo isso porque para muita gente que gosta de apontar o dedo para os outros, esse é um tipo de pecado imperdoável, né? Há muita gente que julga, discrimina quem já passou por esse tipo de experiência em sua trajetória, por um divórcio, contrair um novo casamento, mas esse não é um pecado imperdoável não, irmãos. Portanto, muito cuidado com a forma com a qual nós tratamos quem já passou por isso. Porque pecadores somos todos e Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui é essa, irmãos. Divórcio e novo casamento, na maioria dos casos, são pecados contra o Senhor. Mas, como nós acabamos de dizer, não são pecados imperdoáveis. Que Deus nos ajude no nosso casamento. Eu convido a equipe de música para que venha à frente. Nós vamos cantar uma música em forma de oração, pedindo a Deus que nos ajude na nossa família e que a nossa família, irmãos, reflita o amor de Cristo por nós. Seja marcada por amor, por perdão, por união, como é a relação de Cristo com a sua igreja. Em nome dele mesmo. Amém.